Doutrina e Convênios, seção 93, versículo do 1 até o 22. Crescer em seu conhecimento de Jesus Cristo. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário, e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a importância da gente conhecer mais sobre o Salvador e como isso vai causar uma diferença na nossa vida. Nós vamos iniciar aqui com essa foto aqui. Eu acredito que se não todos vocês, mas uma parte de vocês conheçam quem é este, Albert Einstein. Albert Einstein foi um físico, matemático, professor, né, cientista, né, e ele teve uma trajetória, né, nesse mundo, onde ele pôde ajudar muito com o avanço, né, da ciência, principalmente nessas áreas que a gente colocou aí, né, da física, matemática, né, e também como professor, ele pôde, bom, até hoje ele nos ensina sobre muitas coisas e até a importância, né, de certos pontos da nossa vida, de certas situações, né, que acontecem na nossa vida. Mas eu acredito que todos vocês devem conhecê-lo. Se não, estou apresentando aqui agora, né? Mas quando eu fiz a primeira pergunta, vocês sabem quem é? Logo no início, né? Você sabe quem é? Quem será que é esse aqui? Esse é Albert Einstein. Então, se eu perguntasse alguma coisa a mais que você conhece sobre ele, talvez você falaria a teoria da relatividade, ou outras teorias, né? E é igual a mc ao quadrado, né? Então, você teria algum certo conhecimento sobre ele porque ele é famoso. A gente conhece ele por conta do estudo secular, né? Na escola a gente aprende sobre Albert Einstein, né? Estou colocando essa situação só para a gente também trazer aqui uma outra informação, né? Ou um outro ponto sobre a questão do conhecimento. Por exemplo, sobre o Salvador. O que que a gente conhece sobre o Salvador? Quem é ele? Se eu perguntasse, quem é ele? Todos saberiam dizer? Você sabe dizer quem é ele? Então, o Salvador, ele tem várias características, ele tem os seus atributos, que nós chamamos de atributos cristãos ou atributos de Cristo, porque são qualidades, né? E, como eu disse agora há pouco, características dele, que mostra quem ele é, que mostra por que que ele esteve aqui na Terra, qual a diferença que ele fez, quem ele ensinou. Então tem muita coisa sobre o Salvador. E quanto mais a gente conhece sobre ele, melhor é o relacionamento que nós temos com ele e também com o Pai Celestial, porque ele também é filho, o primogênito, o unigênito também, né? E ele fez toda a diferença, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que o enviou para nos salvar. Mediante isso que a gente ensinou agora, vai lá no formulário e responde essa primeira pergunta, tá? A primeira pergunta está referindo a isso aí, ó. Na verdade, tem duas perguntas dentro de uma, né? Não esquece que você tem que digitar essa pergunta lá, tá? Tá aqui no link da descrição do vídeo. Você pode pedir para o seu professor, mas não esquece que você tem que digitar a pergunta lá. Vai ter você vai pôr seus dados, seu e-mail, o e-mail do professor. Não deixa de colocar esses dois e-mails, tá? O seu e-mail e o e-mail do professor. E depois coloca essa pergunta e aí logo abaixo você vai responder ela, vai ter um espaço para você responder essas duas partes dessa primeira pergunta. Por que que você acha que é importante saber quem é Jesus Cristo e o que ele faz? Ou o que ele fez, né? Na verdade. E quais são alguns exemplos de como Jesus Cristo pode influenciar a nossa vida? Então você vai lá, escreve e coloca isso lá. Eu separei aqui uma, um versículo, porque hoje nós estamos estudando aqui a sessão 93, né? E o Salvador, ele disse muitas verdades, muito que são importantes, né? Sobre ele mesmo nessa sessão. Essa revelação, inclusive, veio para isso, para ele mostrar mais sobre quem ele é, verdades importantes sobre si mesmo. É isso que o Salvador
trouxe, né, para revelando ao profeta Joseph Smith. E ele explicou que um dos seus propósitos para revelar essas verdades é ajudar a gente a saber a quem a gente adora, como a gente adora. Então, nesse versículo aí que fala, e dou-vos, é o versículo 19, né, da seção 93, e dou-vos essas palavras para compreenderdes e saberdes como adorar, e saberdes o que adorais, para que venhais ao Pai, em meu nome, e no devido tempo recebais de sua plenitude. Então aqui existe uma parte aqui nesse versículo onde ele revela aí, o porquê, né? Qual o propósito, né, de mostrar aqui essas verdades sobre ele mesmo aqui na seção 93, né? Por quê? Porque é para ajudar a gente a entender o quê? A gente compreender, como diz aí, né? E também saber como adorar e também o que adorar. Então, esse é o propósito dele tá, né, dele trazer essa revelação para o profeta Joseph Smith. É para explicar, né, essas coisas sobre ele mesmo, essas verdades importantes. Então, essa sessão é para a gente compreender e saber como adorar e o que adorar. No caso, o nosso Salvador. Tá bom? Agora a gente vai ver um vídeo que fala um pouquinho sobre quem é Jesus Cristo. É um vídeo bem curto, por isso que a gente pede para você prestar bastante atenção. Há um nome que praticamente todos conhecem, mas talvez nem todos realmente o conhecem. Esse nome é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a razão de o Natal existir. Você conhece seus ensinamentos. Amai a vossos inimigos, amai-vos uns aos outros, e se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E mesmo sabendo disso, as pessoas ainda se perguntam: quem foi Jesus e por que ele ainda é importante? Este é um resumo de 1 minuto. Começaremos com seu título, Cristo. Ele indica que Jesus não era apenas um homem ou um mestre. Ele é o Messias prometido do Velho Testamento, que viria para salvar seu povo, ou seja, todos nós, do pecado e da morte. Ele é a prova de que Deus nos ama. Jesus também é o Filho, ou em outras palavras, o Filho de Deus. Foi o que lhe deu o poder de vir à Terra para ensinar e realizar grandes milagres. Seu maior milagre é dar a cada ser humano a oportunidade de viver e ser feliz além da mortalidade. Basta acreditarmos nele e esforçar-nos para seguir seu exemplo e ensinamentos. Às vezes fracassamos, mas é exatamente por isso que Jesus veio à Terra e continua sendo importante para cada um de nós hoje. Na verdade, estamos apenas começando. Então clique no botão e saiba mais sobre Jesus, o Cristo. O Salvador também, ele fez alguns convites durante a sessão 93. Esse versículo, que é o primeiro versículo, você já vai poder identificar alguns desses convites. E esses convites, eles foram feitos para você também saber quem que vai ver a face dele, quem vai saber que ele é o Salvador, o grande eu sou. Então, também existe um propósito aqui. Logo no primeiro versículo, ele faz esses convites para a gente entender quem ele é, para quem, né, ou quem verá a face dele, né, e muitas outras coisas mais. Mas especificamente sobre isso. Quem que vai ver a face dele? Quem vai saber que ele é o Salvador, o grande eu sou? Então está escrito aí, ó, em verdade, assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados e vier a mim e invocar o meu nome e obedecer a minha voz e guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Olha que interessante. Eu queria que você já identificasse agora quais são os convites que o Salvador faz aí. Você consegue identificar? Quantos convites ele fez aí para você e para mim, mostrando que são esses, aqueles que ah, seguirem, né? Ou até mais, aceitarem esse convite, vai poder ver a face dele e saber quem ele é. Lembrando que para ver a face do Salvador, ele é quem determina, tá? É no tempo dele, no momento dele, e nós vamos precisar estar santificados, vamos nos preparar para isso. Porque se nós não estivermos preparados, não poderemos. Exceto lá no julgamento final, né? Que eu falo disso de antes, né?
Agora, também no julgamento final estaremos lá, né, sendo julgados e por ele, né? Ele vai poder dizer ali, na verdade, nós mesmos vamos nos julgar, mas ele vai estar ali conosco nesse dia de julgamento. Mas falando sobre vê-lo antes ali, é essa a questão. Vai ser no tempo dele, no momento dele, né? Até mesmo a questão do julgamento é o tempo dele, é o momento que ele decidir, tá? Só para ficar bem claro aqui. Mas quem aceitar esses convites vai ter essas bênçãos, né? De ver a face e também saber que Ele é o Salvador, o grande eu sou. Vai ter um conhecimento mais pleno, né? A plenitude do conhecimento. Então, não sei se já identificou aí, dá uma pausa no vídeo, tenta identificar quantos convites ele fez aí, quais são esses convites, né? Tudo bem? Faz uma pausa aí e tenta identificar. Eu vou já colocando alguns deles aqui, ó. Primeiro convite: abandonar os seus pecados. Ou seja, aquele que abandona os seus pecados, ó, primeiro convite, verá a minha face e saberá que eu sou. Então, olha que convite tão importante, né? Segundo convite, vier a mim. Esse convite, ele fez em muitos momentos ali nas Escrituras. Vem e segue-me. Não é isso que ele falava? E ainda nos diz, né? Vem e segue-me. Terceiro convite, invocar o meu nome. Então é mais uma coisa aí, né? Invocar o meu nome, aquele que invocar. O que que significaria invocar? O que vocês, ou você que está assistindo aqui, né? Poderia definir sobre esse invocar. Orar, né? Orar em nome de Jesus Cristo. Orar ao Pai. Lembra? Nós oramos ao Pai Celestial em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Bom, vamos lá para o quarto, né? Quarto convite: obedecer a minha voz. Principalmente a obediência exata, o qual tem ensinado o presidente Nelson, né? Ele fala sobre obediência exata. O que que seria obediência exata? É a gente obedecer logo de primeira mão, né? Sem tentar pensar muito ali. Porque à medida que a gente se esforça para obedecer já num primeiro momento, nós vamos recebendo revelação e vamos entendendo o porquê de fazer aquilo. Isso é muito importante. A obediência ela traz isso e traz mais luz e também conhecimento. A gente vai falar um pouquinho sobre luz daqui a pouquinho, né? Bom, e último convite aqui, esse é muito importante, guardar os meus mandamentos. Tá? Então, viram aí, são 5 convites, né? Abandonar os seus pecados, vier a mim, invocar o meu nome, orar a ele, ao Pai Celestial em nome de Cristo, né? Ou invocar o nome dele para, né, abençoar pessoas. Quarto, obedecer a minha voz, né? Obedecer os comandos dele vem através de quem? Dos santos profetas. Profeta vivo hoje, presidente Nelson. Ou outros profetas. A gente vai ouvir o Elder Bednar daqui a pouco aqui. Vamos ler algumas coisinhas sobre ele. Tá? E guardar os meus mandamentos, que são os 10 mandamentos, outros mandamentos que ele tem nos dado. Principalmente através desse estudo que estamos fazendo da sessão de Doutrina e Convênios. Bom, agora faz uma pausa aí. Vai lá no formulário para responder a segunda pergunta. Não esqueça, por favor, escreve essa segunda pergunta aí lá e depois embaixo responde. Tá? Onde está escrito ali, coloque sua resposta, aí você coloca lá. Lembra que aqui na descrição do vídeo está o link para você acessar o formulário lá. Aí você vai digitar essa pergunta lá e depois responder ela logo abaixo. Como cada uma das ações nesse versículo, que a gente acabou de ver ali, nos ajuda a conhecer melhor o Salvador. Então, como que essas ações, esses 5 convites, né, agindo neles, como isso vai nos ajudar a conhecer melhor o Salvador Jesus Cristo? Tá? Vou dar uma dica aqui, por exemplo, quando eu oro, ali fala invocar o meu nome. Quando eu oro ao Pai em nome de Cristo, como isso me ajuda a conhecer melhor o Salvador? Bom, certa vez eu orei, por exemplo, e me veio na lembrança o próprio Salvador orando ao Pai. E eu senti que
assim como ele orou ao Pai e obteve respostas e foi abençoado, eu também sei, né, e soube naquele momento que eu seria abençoado. Né? E ele tem outros convites ali, né? Mais quatro convites aí. Eu falei só o da oração, né? Mas cada um deles vai ajudar a gente a conhecer melhor o Salvador. Coloca lá a sua resposta. Bom, continuando aqui. Agora, para a gente estar encerrando praticamente aqui hoje essa lição, o que que a gente vai fazer? Ó? Do lado esquerdo aí estão os versículos para você estudar. E do lado direito tá aí, ó, o que as escrituras abaixo ensinam sobre Jesus Cristo. Então você vai estudar cada uma dessas escrituras. A primeira ali eu já vou mostrar um exemplo, tá? Para você. Mas você vai estudar cada uma dessas. Tem essas duas aí. Faz uma pausa, né? A primeira não vai precisar, tá? Seção 93, versículo 2 e 9, e João 8:12, não vai precisar. Mas Doutrina e Convênios 93, 3 e 130, 22 e outras duas que eu vou mostrar, sim, você vai pegar um papel aí, pega um papel, tá? Ou anota no celular, onde você achar que é melhor, mas coloca ali o que que essas escrituras ensinam sobre Jesus Cristo. Bom, a primeira ali eu já coloquei para vocês, ó. Ela ensina, tanto ali a seção 93, versículo 2 e versículo 9, quanto lá no Novo Testamento, João, capítulo 8, versículo 12, ensina isso aí, ó, que eu coloquei. Que o Salvador, que ele, né, é a luz e o redentor do mundo. É isso que ele está ensinando. Tá? Então você vai pegar ali o que, que ensina sobre o Salvador nessas sessões de baixo, tá? E também nessas aqui, ó, tá? Seção 93, 3, seção 130, 22, seção 93, 8 e lá no livro de Mórmon, Alma 38, 9. Tá? Faz uma pausa e responde ali sobre essas questões. Logo após você fazer ali essa atividade, você vai lá no formulário e responde essa última pergunta aí, tá bom? Como o conhecimento dessas verdades, quais verdades? Essas aqui que você aprendeu, ó. Quais as escrituras abaixo ensinam sobre Jesus Cristo? O que, né? As escrituras abaixo. Então, o que que ensina essas escrituras? Você aprendeu algumas verdades. Por exemplo, a primeira ali fala, ele é a luz e o redentor do mundo. É uma verdade. O que mais que você aprendeu nos outros versículos? Então, é isso que você vai fazer. E aí vai lá e responde isso. Então, ó, como o conhecimento dessas verdades que você acabou de ver sobre o Salvador ajuda a melhorar o seu relacionamento com ele? Como que isso melhora o seu relacionamento? Como saber, por exemplo, aquilo que eu coloquei lá, que ele é a luz do mundo, melhora o seu relacionamento com ele? No meu caso, vou dar um exemplo aqui. Eu sabendo que ele é a luz, ele vai iluminar meu entendimento, ele vai trazer paz para minha alma, porque a luz faz isso. Ela dá clareza, né? Ela conforta, sabe? O sol, quando bate ali, tá frio, né? Bate o solzinho, fica com o corpo quente, né? Então, isso ajuda. Então, é dessa forma que eu vejo, né, o conforto, sentir mais quente, mais confiante. A luz dele traz isso, mas tem outras coisas que vocês aprenderam ali. Queremos saber isso. Então, coloca ali como isso ajuda a melhorar seu relacionamento com ele, dessas outras coisas, tá? Não esquece de colocar essa pergunta lá, tem que escrever a pergunta, tá? E depois no formulário lá responder. Tá? E para a gente finalizar, vamos ouvir aqui o Elder Bednar. O Elder Bednar ensina agora quatro passos essenciais que que podem nos ajudar, né, a conhecer o Senhor. Então ele fala deles aqui, ó, exercer fé nele, segui-lo, servir a ele e crer nele. São esses quatro passos que ele traz aqui um pouco de cada um. Ó. Começamos a vir a conhecer o Salvador quando despertamos nossas faculdades espirituais. Olha que legal. E colocamos à prova os seus ensinamentos. Então, acabei de aprender, eu vou colocar à prova ali, né? Mesmo até conseguirmos abrir espaço em nossa alma para uma porção de suas palavras. Então, começamos a vir a conhecer o Salvador quando despertamos nossas faculdades espirituais, ou seja, nossos sentimentos aqui, né? Espírito, e colocamos à prova os seus ensinamentos. Bom, segui-lo. O Salvador nos admoestou a nos tornarmos como ele é. Assim, seguir o Senhor significa o quê? Imita ele. Lembra, ó, ele fez o bem. Então imita lá, faz ele, né? Imita ele fazendo o bem. Tá bom? Continuamos a conhecer o Senhor
ao nos esforçarmos para tornarmos como Ele é e por meio de sua expiação. Então, olha só, continuamos a conhecer Ele, ao nos esforçarmos para tornarmos como Ele é, imitando Ele, e por meio da expiação dele. Que é isso que a gente não entende completamente a expiação. Mas, aos poucos, o que Ele fez por nós ali, aquele sacrifício, vai nos ajudar a nos aproximar dele e conhecer melhor Ele. Servir a Ele. Passamos a conhecer o Senhor mais plenamente ao servir e ao trabalhar em seu reino, ajudando outras pessoas, por exemplo, né? Assim, Ele nos abençoa generosamente com a ajuda celeste, dons espirituais e maior capacidade. Crer nele. Passamos a conhecer o Senhor quando não somente acreditamos nele, mas acreditamos nele e também em suas promessas. A gente acaba confiando mais nele, porque a gente acredita não somente nele, mas também nas promessas que ele fez para nós. Bom, não esquece de fazer um resumo, vai ter lá no formulário também para você fazer um resumo da aula, dessa aula que você assistiu. Eu gostaria de encerrar aqui com o meu testemunho. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo e profetizamos de Cristo. E escrevemos, de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Eu sei que o Salvador, ele é o homem e o ser mais conhecido desse planeta, o mais famoso de todos, por causa disso. Porque muitos daqueles que nos amam deixaram registros sobre ele, sobre a diferença que ele causou na vida deles próprios e também pode causar na nossa vida. Eu sei que ele vive. Ao estudarmos as Escrituras, como diz aí, né, em 2 Nef 25 e 26, o povo de Nef escreveu sobre ele também, para que os filhos soubessem. Por isso eu também sei. Estou aqui compartilhando com vocês o meu testemunho sobre ele. Que ao orar um dia ao Pai Celestial, eu soube com toda certeza que ele é o Cristo, o meu Salvador. E ele fez tudo por mim. Ele me ajuda em todos os momentos, principalmente naqueles mais difíceis e em que eu estou sozinho. Parece não ter uma luz no fim do túnel, mas ele traz a luz. Ele mostra o caminho e pede para eu continuar. É isso que eu sinto cada vez quando eu oro ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Foi assim que eu aprendi também sobre ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.